do inciso 2 do artigo 226 da Lei Penal, que não foi esse o caso, né, doutora Fátima? Não foi com relação ao parentesco, o que a senhora pede com relação ao que foi realmente comprovado os episódios, não é isso? A diminuição. A razão de decidir, as questões da materialidade criminosa e da autoria delitiva foram delineadas. Vítima que emitiu narrativa clara ao dizer que, aproveitando-se da proximidade entre as famílias, de momentos desvigiados, o acusado tocava suas coxas, às vezes, tentando afastá-las de suas partes íntimas, inclusive levando seu pé a tocar-lhe o pênis. O itinerário criminoso foi corroborado sem grandes desvios pelas demais provas ouvidas. Pessoas ouvidas concedendo verossimilhança ao relato em crimes sexuais, tantas vezes praticados de forma clandestina. É preciso dar ênfase às palavras das pessoas vitimizadas, porquanto amparo em demais elementos. Diante da ausência de dúvidas razoáveis, é preciso manter a condenação exarada. Na dosimetria, aqui é que eu faço aqui a alusão, vou acompanhar o Ministério Público, né? Com relação, e a manutenção, a aplicação do aumento do inciso 2 do artigo 326, quando o agente delitivo é tido por afinidade, será mantido. Dispositivo e tese, apelação desprovida com exclusão de ofício da pena de multa. Nesse caso, parcialmente conhecida com relação ao parecer de acordo com o parecer do Ministério Público. Relatos providos pelas pessoas agredidas em crimes sexuais, comumente praticados de forma obscura e clandestina, quando amparados pelas demais provas, como é o caso em comento. Sendo agressor tido por afinidade, possuindo autoria sobre a vítima. E esse é o meu voto, e eu queria tanto parabenizar o Ministério Público quanto a defesa e a doutora Fátima. Depois nós faremos essa alteração, né, de acordo com o parecer de Vossa Excelência, como voto, Excelência. No caso, para majoração, não, diminuição. Certo. Revisão da dosimetria por exasperação do índice de causa especial de aumento à continuidade. Procedência, em que pesa a discricionariedade jurisdicional, 3 ocorrências apenas ultimaram delimitadas de modo objetivo. Redução necessária. Precedente da Superior Corte de Justiça, 1/5 aplicável por índice adequado ao caso. Parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. Não. Então, aí haveria redução de quanto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista para analisar essa questão da dosimetria da pena. E também, obviamente, a relatora também pode ver, né? Essa para que a gente possa ter o julgamento mais objetivo e exato possível, né? Isso. Até para evitar embargo, né? Essa coisa toda, né? Então, o julgamento fica suspenso em face do meu pedido de vista. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Agradecemos também, doutor. Bom, não havendo mais processos a serem julgados com sustentação presencial, passaremos ao julgamento dos feitos com sustentação remota. O primeiro deles a ser chamado, né? Tivemos outros antes, mas herdados da sessão passada, né? Mas com base nesta pauta, o primeiro deles é o do item 26 do roteiro extra pauta, habeas corpus, item 26. Habeas corpus de número
623185, dígito 05.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrantes, doutora Lorena de Carvalho Rodrigues e outros. Paciente Lucas Rafael de Souza Melo. Impetrado, juiz de direito da comarca de Guaraciaba do Norte. Relatoria da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Inscrita para fazer sustentação oral, Sua Excelência, a doutora advogada Lorena de Carvalho Rodrigues, a quem concedo a palavra neste momento, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Todos me escutam? Sim. Boa tarde. Inicio cumprimentando a todos presentes, indistintamente na pessoa da excelentíssima desembargadora relatora, doutora Lígia Andrade. É com muita honra e satisfação que estreio pela primeira vez nesta colenda primeira Câmara Criminal, na presença de Vossas Excelências, eminentes julgadores. Peço vênia, antes de dar início aos fatos em si, para registrar uma situação pela qual nós, autores do sistema da justiça, estamos vivenciando. Sabemos da epidemia de homicídios que nossa sociedade enfrenta a cada dia. Inclusive, faço uma ressalva para consignar a minha indignação e profunda tristeza pelo crime bárbaro ocorrido ontem contra um colega advogado criminalista, doutor Silvio Vieira. É lamentável vivermos nesse cenário de guerra, em pleno 2025. E apesar deste caso pelo qual eu estou aqui hoje, não se tratar de um homicídio, mas de uma suposta tentativa de homicídio, assim como o doutor Silvio Vieira, Lucas Rafael, o meu cliente, paciente neste habeas corpus, não teve sua vida ceifada, mas encontra-se com a sua liberdade tolhida. Um dos bens protegidos mais importantes, até mesmo do que a própria vida. Lucas Rafael é um homem íntegro, é um homem de família que nunca em sua vida esteve em uma delegacia. Nunca teve problema com a justiça. Mas, infelizmente, assim como meu colega, o doutor Silvio Vieira, ele foi alvo deste cenário de guerra que nós estamos enfrentando. Dito isso, passo à minha sustentação. Excelências, a presente sustentação tem o objetivo de demonstrar o total constrangimento sofrido por Lucas Rafael, haja vista não existirem provas concretas que justifiquem a necessidade desta prisão temporária a qual ele enfrenta hoje. Faz, inclusive, hoje, dia 6 de maio, um total de 55 dias desta prisão temporária. Eminentes julgadores, para que Vossas Excelências possam compreender melhor os fatos, vou fazer uma breve narração fática. No dia 21 de fevereiro deste ano, o irmão de Lucas Rafael foi assassinado aqui, neste município de Guaraciaba do Norte. Ainda na noite do velório, que aconteceu na casa da mãe de Lucas Rafael, ele deixou o seu carro, um Fiat Strada, na cor branca, à disposição da funerária. Nessa funerária, à época, trabalhava para ela o senhor José Antônio da Silva Nascimento, João Antônio da Silva Nascimento, vulgo Rainha, amigo do irmão de Lucas Rafael. Ocorre que, no dia 23 de fevereiro, vejam bem, 2 dias após a morte do irmão de Lucas Rafael, Lucas Rafael foi surpreendido ao ser preso em flagrante, sob a acusação de que o seu carro, o seu veículo, o Fiat Strada na cor branca, teria participado de uma ação criminosa, qual seja a suposta tentativa de homicídio,
que foi na madrugada do dia 22 para o dia 23. O paciente ele foi preso, entregou seus 2 celulares, conforme auto de apreensão às folhas 39, foi levado à audiência de custódia no dia seguinte, sempre e a todo instante alegando a sua inocência. E afirmou, desde o primeiro momento, desde que esteve na delegacia, ele afirma que não tinha, como até hoje, nunca teve qualquer conhecimento ou qualquer intenção de que o seu carro estivesse envolvido em uma empreitada criminosa. Afinal, este carro estava a serviço da funerária e sob a responsabilidade do senhor João Antônio vulgo Rainha. Nesta audiência, vale mencionar que Lucas Rafael teve a sua liberdade concedida mediante algumas medidas cautelares, como monitoramento eletrônico. E isso tudo consta no termo de audiência, as folhas 101 a 103. Ocorre que 20 dias após essa audiência, mais precisamente no dia 13 de março de 2025, Lucas Rafael foi surpreendido nesse local de trabalho. Ele possui uma hortifruti na cidade de Hidrolândia e foi surpreendido 20 dias após com um mandado de prisão temporária e foi preso neste dia em seu local de trabalho. E aí, excelências, é que começa o grande questionamento. O porquê desta prisão? Qual o real motivo desta prisão? O paciente, por ter o seu veículo participado de um evento criminoso, foi enquadrado como um dos suspeitos da tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do dia 22 para o dia 23. E para que vossas excelências compreendam, vou citar aqui 3 pontos. O primeiro, foi realizada, sim, uma investigação onde um policial aqui de Guaraciaba do Norte, o policial Márcio, ele registrou um boletim de ocorrência que está nas folhas 102 e 119, informando da prisão do paciente, bem como que foi realizada busca em sua residência. E nada foi encontrado. E as folhas 5, 6 e 7 deste habeas corpus, existem vídeos juntados pela defesa que comprovam que o Lucas Rafael, o paciente, estava em sua residência na noite, na madrugada deste evento criminoso. Existem vídeos, as folhas 5, 6 e 7, comprovando que ele saiu do velório do seu irmão, foi para casa e lá permaneceu até o dia seguinte. Os vídeos mostram ele entrando e saindo de casa. Durante a investigação, vale mencionar um ponto muito importante, que foi ouvida uma pessoa de nome Antônio Ueres Leite, conforme folhas 65 a 66. Esta pessoa informou que é simpatizante da facção criminosa Comando Vermelho, informou também que o irmão de Lucas Rafael, aquele que foi assassinado no dia 21 de fevereiro de 2025, pertencia à facção criminosa Comando Vermelho e que a tentativa de homicídio pelo qual Lucas Rafael está sendo acusado, ela já havia sido programada dentro do contexto deles, dentro da organização, 2 dias antes da morte do irmão de Lucas Rafael. Então, já havia sido programada essa tentativa de homicídio. E ele ainda disse mais, que essa tentativa era contra uma pessoa de nome Cauã, porque era da facção rival, a chamada TCP. E relatou que não conhecia, que não sabe quem é Lucas Rafael, mas se conhecia o irmão dele. Então, nobres julgadores, qual o espírito da questão? O paciente está preso. Mesmo depois de ter sido monitorado eletronicamente, de ter passado 20 dias cumprido fielmente o que foi imposto pela magistrada lá na audiência de custódia, e ainda assim, só porque o seu veículo esteve presente em uma empreitada criminosa e por ser irmão de uma pessoa que era envolvida com a facção criminosa. O fundamento da prisão temporária, lá nas folhas 89, se deu exatamente em cima dessa questão. E aqui eu quero mostrar a vossas excelências
o patente e evidente constrangimento ilegal, haja vista a total inobservância dos requisitos legais exigidos pela Lei 7.960 de 89, que é a Lei da Prisão Temporária. Como Vossas Excelências bem sabem, lá temos 3 requisitos no artigo 1º. O inciso 1 é quando é imprescindível para a investigação do inquérito policial. O inciso 2, quando o indiciado não tiver residência fixa. O inciso 3, quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado. Nenhuma dessas situações, excelências, nenhuma está prevista no caso em comento. Está prevista nos fundamentos da prisão temporária, as folhas 89. Não. E digo mais, existe prova do crime? Sim. A defesa não está se esquivando disso. Existe a prova do crime, a materialidade está lá. Existem indícios suficientes de autoria ou participação? Não. O próprio depoimento de Lucas Rafael, as folhas 50, assim como o depoimento da testemunha, as folhas 65 e 66, que eu acabei de mencionar, e os vídeos acostados, as folhas 5, 6 e 7 deste habeas corpus, descartam totalmente o indício de autoria e até mesmo fundadas razões de que Lucas Rafael tenha participado deste ato criminoso. Onde estão os indícios concretos? Não existe aqui uma fundada razão que permita ao juiz formar sua convicção de que Lucas Rafael teve participação no crime. Estamos diante, excelências, aqui de uma mera intuição, de uma mera especulação. Pasmem. Onde se encontra o receio de fuga que dificultaria a investigação? Não há perigo gerado pelo estado de liberdade de Lucas Rafael, do ora paciente. Uma pessoa sem antecedentes criminais, que vive para a família, tem uma residência fixa, tem seu trabalho firmado, é proprietário de um hortifruti, tudo isso se encontra nos autos do processo, já vinha cumprindo medidas cautelares. Resumindo, não há provas concretas que justifiquem a necessidade dessa prisão. Inclusive, como eu acabei de mencionar, vale lembrar que ele já vinha cumprindo fielmente todas as imposições determinadas pela magistrada lá na audiência de custódia. Em nenhum momento ele se esquivou para fugir da justiça. Em nenhum momento o carro dele desapareceu. Pelo contrário, um dia depois do ocorrido, da suposta tentativa de homicídio, o carro dele, que estava sob a responsabilidade do senhor João Antônio, vulgo Rainha, num dia depois estava já na casa do Lucas Rafael, porque ele não tinha motivos para fugir, para se esquivar. Ou seja, o seu comportamento diante de tudo que foi dito, diante de tudo que está comprovado dentro deste habeas corpus, ele se contrapõe com a pretensão de uma pessoa que pretende se esquivar da aplicação da lei penal. Vê-se neste processo, excelências, que estão usando cada um o seu próprio juízo de reprovabilidade sobre o evento criminoso e, mais ainda, sobre o paciente, pelo único fato do mesmo ser irmão de alguém que é ligado a uma organização criminosa. Aliás, diga-se de passagem, que está muito comum nos dias de hoje, especialmente no interior. Você, quando menos se dá conta, tem um familiar que é envolvido. Mas, contudo, não pode o paciente pagar por algo que o irmão dele fez. E, ao invés de buscarem, dentro deste processo, a justiça, fazer o que a lei permite, o que os princípios exigem, que no caso aqui a justiça seria feita com a devida aplicação das medidas cautelares. Mas não, impuseram um decreto prisional, que hoje faz 55 dias de encarceramento. Por isso, eu clamo a Vossas Excelências por um processo justo,
para que seja revogada esta prisão. Eu clamo por legalidade, eu clamo pela correta aplicação da lei, eu clamo por justiça, porque diante de tudo que foi narrado, resta evidenciado o total constrangimento ilegal. E por isso, requeiro a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a imediata soltura de Lucas Rafael e, caso entendam necessário, que sejam aplicadas as medidas cautelares, especialmente o monitoramento eletrônico. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e o espaço para essa manifestação. Estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Agradecemos também, doutora. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Excelentíssima senhora desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, relatora deste processo, ilustre advogada, doutora Lorena de Carvalho, meus cumprimentos. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Lucas Rafael de Souza Melo, contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que decretou sua prisão temporária. O paciente, através de sua advogada, alega constrangimento ilegal por ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar. Segundo a impetrante, o paciente Lucas foi inicialmente preso em flagrante em 23 de fevereiro de 2025, sob a acusação de tentativa de homicídio. À época, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar. Pois bem, poucos dias depois, em 7 de março de 2025, foi decretada sua prisão temporária com base em representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público. A defesa alega ilegalidade da custódia por ausência de requisitos legais da prisão temporária, destacando a existência de vídeos que comprovariam que o paciente se encontrava em sua residência no momento do crime. Argumenta ainda que o único vínculo entre o acusado e o fato seria o uso de seu veículo supostamente emprestado a terceiro. De logo, é de se registrar, excelências, que não é só o uso de um veículo do paciente, nas tais tentativas de homicídio que estão a apontar eventual envolvimento do mesmo. A manifestação do órgão ministerial reforça que a autoridade policial fundamentou a prisão temporária em elementos que vão além da mera titularidade do veículo utilizado no crime. O paciente, segundo a autoridade policial, é irmã de Francisco Joe Souza Melo, assassinado na madrugada do dia anterior, sendo que as tentativas de homicídio estariam motivadas pela vingança contra desafetos pertencentes à facção rival. Vale aqui destacar parte da decisão judicial que decretou a custódia. Neste diapasão, abre aspas, neste diapasão, restou apurada até o momento a possível autoria dos representados no evento criminoso, uma vez que um dos veículos utilizados na ação criminosa pertence a um deles, Lucas, e que o condutor do veículo no momento do crime é o outro representado, Rainha, e que ambos são irmão e amigo da pessoa assassinada no dia, em razão da rivalidade entre facções criminosas. Fecha aspas. A medida é necessária para impedir que os investigados pratiquem atos visando destruição de provas e outros elementos de interesse para a investigação.
Além de tudo isso, foi reforçado o argumento da gravidade concreta do delito. Não se pode olvidar que o crime discutido nestes autos é grave, que causa pavor e indignação em uma sociedade, cabendo assim às autoridades, incluindo o próprio Poder Judiciário, tomar as medidas necessárias a fim de coibir o descontrole gerado. O órgão ministerial reconhece como correta a presença dos requisitos legais previstos no artigo 1º da Lei 7.960/89 e rechaça a tese de constrangimento ilegal, destacando que a decisão judicial foi devidamente fundamentada e ancorada em elementos concretos colhidos na investigação policial, estando alinhada ao entendimento adotado pelos tribunais superiores. Assim, o órgão ministerial ratifica na íntegra o parecer constante nos autos pelo conhecimento e denegação da ordem requestada. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Lígia. Obrigado, senhor presidente. Caso em exame, habeas corpus impetrado contra ato do juízo de direito da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, por suposta ausência de pressupostos legais para a manutenção da prisão temporária do paciente. Questão em discussão. As questões em discussão se baseiam em, primeiro, averiguar se há presença dos pressupostos legais para a manutenção da prisão temporária do paciente. E dois, averiguar se há possibilidade de substituição da prisão temporária por medidas cautelares alternativas. Razão de decidir. Teses vinculadas diretamente ao mérito da ação, qual seja a alegação de negativa de autoria em razão de provas que demonstram a inocência do paciente, não são passíveis de cognição na via estreita do habeas corpus. Razão pela qual não conheço do right neste aspecto. Vislumbro que há presença de indícios de autoria delitiva, haja vista que o veículo utilizado pertence ao paciente, o qual é irmão da pessoa assassinada no dia anterior, em razão de rivalidade entre facções criminosas, terceiro comando da capital, terceiro comando puro e comando vermelho, fato que seria a motivação do cometimento do crime. A decretação da prisão temporária se revela medida cautelar idônea e necessária, não apenas para possibilitar a colheita de novos elementos informativos e a oitiva dos investigados sob a égide da autoridade policial, mas também para obstar a eventual interferência deste na produção probatória, especialmente quanto à destruição, ocultação ou adulteração de provas relevantes à elucidação do fato, cuja substituição por medidas menos gravosas não possuiria tamanha eficácia. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tenha sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. A presença de circunstâncias favoráveis, pessoais favoráveis, tais como residência e trabalho fixo, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar como na hipótese. STJ, agravo regimental no HC, número
917.549, São Paulo, relator ministro Mesotti Azulay Neto, quinta turma, julgado em 18 de 9 de 2024. Dispositivo, right parcialmente conhecido e na extensão cognoscível, ordem denegada. É o meu voto. Como vota a desembargadora Lira Ramos de Oliveira? Com a relatoria. Como vota desembargador Francisco Carneiro Lima? Com a relatoria, excelência. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem para denegá-la. Chamo, desta feita, o habeas corpus constante do item 53 do roteiro. De número 623734, dígito 15.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Francisco Diego Fernandes Bezerra. Paciente FEN. Impetrado o juiz de direito da comarca de Pereiro. Relatoria do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Francisco Diego Fernandes Bezerra, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de saudar o eminente relator, em nome dele saudar a todos os demais membros desta Câmara Criminal, saudar todos os presentes, eventuários da Justiça. Excelências, o presente habeas corpus visa buscar o reconhecimento de um constrangimento ilegal a qual está submetido o paciente Francisco Arinaldo Nogueira. Ele foi preso preventivamente em 25 de janeiro de 2025, sob o argumento de supostamente ter descumprido medidas protetivas fixadas em favor de sua ex-companheira. Segundo a ex-companheira, esse descumprimento teria ocorrido quando o paciente visitou uma suposta vizinha da ex-companheira e disse que, caso ela retornasse para o antigo endereço, ele iria matá-la. Essa informação foi trazida aos autos quando a ex-companheira foi consultada pelo fórum, pelo serventuário da Justiça, se ainda havia necessidade de prorrogação das medidas protetivas. Ela trouxe isso, está certificado nos autos, essa certidão foi juntada no presente habeas corpus. Ocorre que, desde 25 de janeiro de 2021, até a presente data, não foi sequer aberto o inquérito policial para apurar esse suposto crime de descumprimento de medida protetiva. E isso foi trazido aos autos pelo próprio Ministério Público em várias ocasiões no processo que gerou a prisão do paciente. Ele está preso preventivamente pelo suposto descumprimento, em razão de uma suposta vizinha ter dito dito dessa visita dele àquela residência, mas até o presente momento nós não sabemos sequer se essa vizinha existe, se essa informação é verdadeira, ou seja, não foram colhidos elementos indiciários para apurar a ocorrência do crime de descumprimento de medida protetiva. O réu está preso por um processo que sequer inquérito aberto tem. Esse constrangimento, ao contrário do que o eminente parecer do Ministério, da douta Procuradoria de Justiça trouxe, que seria um processo complexo, o réu está preso em outra comarca, cartas precatórias, pedido de recambiamento, não. Esse constrangimento ilegal foi alegado pela defesa antes da decisão de recambiamento e antes da expedição de qualquer carta precatória, porque já tinham decorrido quase 90 dias entre a prisão e até aquela data não se tinha aberto o inquérito policial para apurar esse descumprimento, no qual o paciente, dotado de presunção de inocência, iria produzir provas de que nunca esteve naquela localidade, que seria uma outra cidade onde a companheira atualmente reside, que, segundo a vizinha dela, ele teria comparecido lá. No inquérito policial, ele iria provar essa sua inocência de que nunca esteve naquela data, naquele local mencionado. Só que até a presente data, não teve a defesa do paciente essa oportunidade de provar, porque não foi aberto o inquérito policial. E já houve 2 ou 3 reiterações de ofício
para a delegacia de polícia para que se instaurasse esse inquérito policial e até a presente data não houve a instauração. Então, já se decorreu mais de 90 dias da prisão preventiva, não houve reanálise e até a presente data não houve instauração de inquérito policial e, obviamente, por consequência, não houve oferecimento de denúncia. De modo que, considerando que não há complexidade no feito, há apenas um réu, processo relativamente simples, no qual existe essa suposta testemunha que pode ser ouvida e confirmar ou não a existência desse descumprimento, no qual pode ser ouvido o paciente, no qual pode ser ouvida a ex-companheira, e um inquérito relativamente simples de ser aberto, finalizado e relatado. Então, desse modo, a defesa entende que há, sim, um constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, decorridos mais de 90 dias, não se houve ainda nem sequer a instauração de um inquérito policial, quando, na verdade, a lei processual penal já traz os prazos. E nós, como defesa, obviamente, conhecemos que há entendimentos de que os prazos não são meramente matemáticos, concordamos. Obviamente, as peculiaridades do caso devem ser analisadas. Ocorre que, nesse caso, não há nenhuma peculiaridade que justifique a não instauração desse inquérito policial, tanto é que, como foi juntado no HC, no habeas corpus, o próprio Ministério Público é quem, reiteradas vezes, está pedindo a abertura desse inquérito, por reconhecer que não há nenhum óbice para que esse inquérito não tenha sido aberto, instaurado, que as testemunhas não tenham sido ouvidas, que o réu, que o investigado não tenha sido ouvido. Então, no entender da defesa, não há nada que justifique a não instauração desse inquérito policial. Então, nós temos um réu preso há mais de 90 dias, sem instauração do inquérito policial, para apurar esse suposto descumprimento de medida protetiva. De modo que, nos termos da jurisprudência dominante, não há como não se reconhecer esse constrangimento ilegal, porque não há nenhuma peculiaridade que justifique essa demora processual, sobretudo porque a própria defesa não fez sequer uma petição, a não ser justamente atravessar uma petição pedindo reconhecimento de excesso de prazo. Então, não houve atuação da defesa no sentido de dificultar o trâmite processual, de modo que pugna que seja conhecida a ordem e reconhecido o constrangimento ilegal, ou que, via de consequência, de forma eventual, seja revogada a prisão e aplicada uma medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico, já nas balizas da nova legislação, que possa garantir a segurança da vítima, mas que o réu possa responder em liberdade, com tornozeleira eletrônica, comprovando que ele não vai se aproximar da vítima, até porque residem em cidades diferentes, embora próximas, mas que de fácil constatação, porque o réu reside no estado do Ceará e a vítima reside no estado do Rio Grande do Norte. As cidades são divisas, mas, de acordo com o monitoramento eletrônico, é fácil constatar qualquer tipo de descumprimento e, a um só tempo, garantir a rigidez da presunção de inocência e a segurança da vítima. Então, em um primeiro momento, pugna pela concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e, de forma sucessiva, a revogação da prisão preventiva com a imposição de monitoramento eletrônico, botão de pânico e todas as formas processuais possíveis para que a segurança da vítima seja preservada. É o que se pede, Excelência. Agradeço. Pois não. Doutor Francisco Diego Fernandes Bezerra, né? Antes de passar a palavra ao Ministério Público, informar a Vossa Excelência da necessidade da utilização da beca durante a sustentação oral e justifico a solicitação. Devemos adotar o mesmo procedimento na realização do ato remoto daquele que fazemos presencialmente. E como se disso, as sustentações orais que acontecem aqui na sala de sessões ocorrem com a utilização da beca por parte do advogado e a toga por parte dos magistrados. Inclusive, acentuo ainda, para justificar essa solicitação,
a inexistência de hierarquia entre julgador, Ministério Público e advogado. E isso é visto ou visível, inclusive, no trajar, durante os atos formais e solenes que marcam as sessões e, de um modo geral, os atos judiciais no curso do processo. Sem falar ainda no prestígio e respeito que todos os operadores do direito devem conferir à prestação jurisdicional do qual todos nós, juízes, Ministério Público, advogados, defensores, enfim, todos aqueles que atuam no sistema de justiça são copartícipes. Então fica o apelo, doutor Diego, para que numa próxima ocasião haja observação dessa exigência regimental. Com a palavra... Vossa Excelência, na verdade, porque eu resido em Paulo dos Ferros, que é Rio Grande do Norte. Minha beca ficou lá porque um colega hoje precisou utilizá-la para um agravo de instrumento, mas peço desculpas a esta Câmara, garanto que numa próxima oportunidade usarei a vestimenta. Sem problema. Conceda a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor relator desembargador Francisco Carneiro Lima, ilustre advogado doutor Francisco Diego Fernandes Bezerra, meus cumprimentos. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, fundamentado principalmente no excesso de prazo para a formação da culpa. Argumenta que o paciente está preso há quase 90 dias, considerando a data da impetração em 7 de abril de 2025, sem que tenha sido instaurado inquérito policial para apurar o alegado descumprimento, tampouco oferecida denúncia. Sustenta que a prisão se baseia apenas no relato da vítima considerado vago e indireto. Requer liminarmente no mérito a concessão da ordem para determinar a soltura do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. O órgão ministerial manifestou-se nos autos pelo conhecimento do habeas corpus e no mérito pela denegação da ordem, argumentando os seguintes pontos. Inexistência de excesso de prazo. A manifestação reforça que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. Argumenta que o processo tem recebido impulso regular pela autoridade coatora compatível com a legislação. Justifica eventual dilação temporal pelas peculiaridades do caso, citando a necessidade de recambiamento do paciente, que foi preso no estado do Rio Grande do Norte, e a expedição de cartas precatórias, ofícios para diligência, como a instauração do inquérito policial e a verificação de vaga no sistema prisional local. Cito aqui parte da decisão judicial. A autoridade coatora vem demonstrando impulso e celeridade regulares no andamento do feito, compatíveis com o ordenamento processual e constitucional, não se vislumbrando nenhuma demora que possa ser atribuída à acusação, inexistindo comprovação de atraso justificado na marcha processual e considerando as peculiaridades do caso, como a necessidade de recambiamento do paciente e a expedição de cartas precatórias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Fecha aspas. Inviabilidade de medidas cautelares diversas. O órgão ministerial defende a manutenção da prisão preventiva, considerando insuficientes e inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas. Afirma a necessidade de segregação cautelar, que ela está plenamente justificada. Remete à decisão que decretou a prisão, a qual mencionou o risco concreto à vítima baseado em supostas ameaças que a levaram a mudar de residência por medo.
Assim, o órgão ministerial ratifica o parecer constante nos autos pelo conhecimento do habeas corpus e denegação da ordem. Obrigada. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Carneiro Lima. Obrigado, senhor presidente. Faço a leitura do projeto de emenda. Direito processual penal, habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de descumprimento de medidas protetivas e urgência. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Particularidades do caso concreto. Paciente que ostenta condenação criminal definitiva por violência doméstica. Incidência da súmula número 63 do TJCE. Aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente. Segregação cautelar mantida. Caso em exame. 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Francisco Diego Fernandes Bezerra. Aliás, FAN. Preso preventivamente, razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24A da Lei Maria da Penha, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar, já que não houve a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos delitivos. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de instauração de inquérito policial e a duração da segregação cautelar. Razões de decidir. 3. A aferição de excesso de prazo da prisão cautelar não se baseia em critério aritmético, devendo considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto. O processo tramita regularmente com funcionamento constante pelos juízes de piso, inclusive com sucessivas determinações para instauração do inquérito e efetivação do recambiamento do paciente, o que afasta a inércia estatal e descaracteriza o alegado constrangimento ilegal. 5. O lapso temporal de 3 meses, desde a prisão, não se mostra razoável. Prisão ocorrida em 23 de janeiro de 2025. Tendo em vista a necessidade de recambiamento interestadual e diligências administrativas que justificam a dilação dos prazos processuais. 6. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração criminosa em contexto de violência doméstica. 7. A existência de condenação transitada em julgado por crime de ameaça e a tramitação de outras ações penais contra o paciente autoriza excepcionalmente a manutenção da custódia cautelar, mesmo diante de eventual excesso de prazo, com base na súmula número 63 do TJCE, que consagra o princípio da proibição da proteção deficiente. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Dispositivo e tese. 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento. O excesso de prazo da prisão cautelar deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. A tramitação regular do processo por impulsionamento contínuo pelo juiz afasta a configuração de constrangimento legal por excesso de prazo. A existência de condenação criminal transitada em julgado e de outras ações penais em curso por crimes semelhantes justifica excepcionalmente a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de eventual mora processual com base no princípio da proibição da proteção deficiente. Este é meu voto, excelência. Pois não. Colho o voto da desembargadora Silvia. Mantenho meu voto provisório com relator. Também acompanho o voto do eminente relator, que aplica jurisprudência da nossa Câmara Criminal e de outras também, proclamando assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegar. Na sequência, chamo o habeas corpus do item 62 do roteiro. De número 623326, dígito 24.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Alessio Farias Gomes Badalamente. Paciente Waxton Félix Ribeiro, ou Waxton. Impetrado juiz de direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. Sob relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência o doutor advogado Alessio Farias Gomes Badalamente, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, excelências. Inicialmente, meus cumprimentos ao desembargador-presidente, doutor Mário Parente Teófilo Neto, à desembargadora relatora, doutora Silvia Soares de Sanóbrega, à desembargadora doutora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, à desembargadora doutora Lira Ramos de Oliveira, ao desembargador Francisco Carneiro Lima, aos meus cumprimentos também à representante da Procuradoria da Justiça, doutora Maria de Fátima Correia Castro, ao membro da Defensoria Pública, doutor Leonardo Antônio de Moura Júnior, meus cumprimentos aos servidores aqui presentes, Força Policial, e aos advogados colegas. Excelências, trata-se de uma prisão de um suposto flagrante ocorrida no dia 21 de março de 2025, pela suposta prática pelos crimes tipificados nos artigos 180 do Código Penal, artigo 14 e artigo 16 da Lei 10.826 do ano de 2003. Um breve síntese dos fatos. É importante ressaltar que na manhã do fatídico dia, policiais militares receberam uma denúncia anônima que na mesma data haveria transporte de armamento. Por essa razão, uma equipe policial foi até o local onde essa denúncia anônima informou onde seria. Chegando lá, os policiais avistaram que muitas pessoas já haviam buscado suas mercadorias. Segundo os depoimentos dos policiais militares, estes desconfiaram de 2 homens em um veículo, um carro Fiat Mobi, de cor vermelha, e avistaram, excelências, um rapaz saindo desse veículo, de blusa com cor amarela, indo pegar uma das encomendas que estavam no transporte. Ressalta-se, excelências, que esta encomenda estava totalmente fechada, ela estava com diversos durex, aquelas fitas adesivas, que impossibilitava analisar o que tinha dentro daquele conteúdo. Mas assim os policiais desconfiaram e fizeram a abordagem, porque observaram que o rapaz que desceu disse que iria deixar a encomenda em 10 minutos, até o local onde iria. Então, os policiais resolveram fazer essa abordagem no veículo, né?
Indo até o veículo, abriram a encomenda, né, e perceberam que se tratava de armas, né, de uso permitido, armas de uso restritivo e também munições. Passando dessa parte para explicar um pouco dos fatos, o presente advogado resolveu fazer a sustentação oral, mas com base na decisão da 17ª Vara Criminal, no que diz respeito no dia da audiência de custódia, onde foi decretado a prisão hora aqui do paciente. Na decisão, o magistrado fala os seguintes dizeres: a conjugação desses fatos aponta no sentido de que os autuados demonstram ser pessoas perigosas, que desafiam a paz social e, em liberdade, encontrarão estímulos para continuar na seara criminosa. Ora, excelências, essa fala, dito pelo magistrado em sua decisão, ao justificar a prisão preventiva, é o mesmo de informar que o paciente foi até alguma comunidade, se envolveu, foi avistado conversando com pessoas envolvidas com facção criminosa, foi avistado portando as armas sem estar ali em local onde não era possível ver, e também demonstra uma fala onde pode-se dizer que seria uma pessoa onde realmente estaria inserida dentro do contexto de facção criminosa, ou em um contexto onde demonstra que aquelas armas ali, ele realmente tinha 100% de certeza que se tratava delas. Então, essa fala, excelência, não merece prosperar na decisão, porque, no caso, o paciente sequer saiu do veículo, excelências. O paciente ficou dentro do veículo, ele... durante o processo vai ser provada a sua inocência, não vou entrar muito nesse mérito, mas que fique claro que a todo momento ele nega, porque de fato ele não tinha esse conhecimento que ali teria armas, ele sequer desceu para buscar a encomenda. Ele estava basicamente como carona, estava no local e lugar errado. O magistrado, excelências, também falam na sua decisão que decretou a prisão preventiva, os seguintes dizeres: assim, a perduração da prisão, no caso em Lissa, se impõe, já que revelada a inclinação à criminalidade, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que soltos voltem a cometer infração. O magistrado aqui na sua decisão, ele fala inclinação à criminalidade. Porém, excelências, se analisar os autos do processo, nas folhas 86, 87 e 88, pode-se observar que o paciente nunca respondeu ato infracional, assim como nunca respondeu qualquer processo criminal, como também atualmente não responde processo criminal. Então, não há de se falar inclinação à criminalidade a uma pessoa que responde um processo criminal, mas que jamais respondeu qualquer outro tipo de ato. Ressalta-se também que, conforme foi anexado no presente habeas corpus, o senhor Wangston, ele tem a carteira de trabalho assinada, com diversos empregos, o que demonstra que ele tem e já teve várias ocupações lícitas, não havendo dedicação ao crime. Logo, não havendo inclinação à criminalidade, diferente do que o magistrado colocou na sua decisão, aonde decretou a prisão preventiva hora do paciente. A última fala do juiz, na qual eu refuto, excelências, nos seguintes dizeres: as condições pessoais dos réus indicam que a prisão preventiva para a hipótese é imprescindível por questões de garantia de ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que a periculosidade dos mesmos resta assentada nas circunstâncias fáticas coletadas na peça flagrancial, pois perpetram crime de intensa gravidade e repercussão social. Suas condutas, repita-se, afetam a paz social e atormentam os cidadãos, na medida em que contribuem para uma espiral de violência que precisa ser contida sob pena de tornar insuportável a vida em sociedade. Ora, excelências, apesar da fala do magistrado, é importante ressaltar que essa decisão, especificamente nesta fala, é o mesmo de dizer que o senhor Wangston é culpado da acusação.
mas é importante ressaltar que ele não é culpado, em que, inclusive, se for analisar a situação fática, resta muita dúvida no que ele estava fazendo ali, porque ele não estava com o telefone, ele não foi pegar as encomendas. Então, essa fala é o mesmo de trazer uma culpabilidade em relação a ele, a esse fato, o que não merece também prosperar, excelências. Esta decisão ocorreu no dia 22 de março, que também na decisão deferiu o pedido de quebra e sigilo dos dados telefônicos, telemáticos e de informática. Até o presente momento, não saiu qualquer relatório referente aos celulares apreendidos, no qual, quando for sair, vai ser constatado que não há qualquer tipo de conversa em relação a este fato ou em relação à criminalidade. Como repito, o paciente não tinha conhecimento do que se tratava ali. A denúncia foi oferecida, excelências, nos mesmos ditames pela delegacia, no sentido do indiciamento. Nas folhas 180, excelências, tem um vídeo, né, onde mostra que no caso, o local onde estava a arma estava muito bem embalado, não podendo ver do que se tratava ali dentro. Passando por essa análise, excelências, eu vou passar para a análise em relação do sistema carcerário atual. O paciente, da sua prisão até esta semana, estava em triagem. Ele não tinha nem sequer descido para um dos presídios. Por qual razão? Pelo motivo de falta de vagas. Os presídios atualmente estão completamente lotados. Tem cliente meu que está há praticamente 2 meses aguardando vagas em algum dos sistemas penitenciários aqui do Ceará. O paciente só conseguiu vaga esta semana, estava até hoje na triagem, praticamente, sem receber visita dos familiares. Eu digo isso, excelência, porque conforme o que fala o artigo 282 do Código de Processo Penal, no sentido da principiologia do artigo, é importante ressaltar que uma prisão ela tem que ser decretada em último caso. Aqui falamos de um caso, excelências, que a acusação não envolve ameaça, a acusação não envolve violência, não existe uma vítima de ameaça, uma vítima de violência direta, e sim uma vítima da sociedade, no contexto geral. As acusações, caso haja alguma condenação, na pior das hipóteses, levando em consideração todas as circunstâncias pessoais, o máximo da pena que ele pegaria seria 5 anos. Isso levando em consideração as circunstâncias pessoais, o que seria um regime semiaberto. Então, excelências, tratando-se de uma situação onde é possível ver que uma outra medida cautelar pode ser aplicado para o paciente, pois a prisão ela só deve ser utilizada em último caso, o que aqui não é o caso. Pode ser colocado uma tornozeleira eletrônica ou outras medidas que os excelências considerar apropriado. Dito isso, excelências, a defesa requer que seja revogada essa prisão preventiva, que seja concedido a ordem do habeas corpus, no sentido de dar liberdade para o paciente e, caso a excelência ache necessário, subsidiariamente, colocar, então, a tornozeleira eletrônica, na qual ele nunca teve oportunidade. Lembrando que é o primeiro processo que ele responde. Assim, a defesa se manifesta. Conceda a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Excelentíssima senhora relatora, desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, ilustre advogado, doutor Alessio Farias Gomes, badalamente, meus cumprimentos. O habeas corpus aqui impetrado, em favor de Wagston Félix Ribeiro, visa sanar suposto constrangimento legal decorrente de ato dito coator praticado pelo douto juiz do Plantão Judiciário Criminal da Comarca de Fortaleza. Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 21 de março de 2025, quando foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 12 e 14, ambos da lei número
10.826/2003 e artigo 180 do Código Penal. Apontou no AS a ausência do periculo libertatis na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e que ele possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade. A análise acurada do vertente processual, bem assim das razões alinhadas em favor do paciente, revela que a presente ordem de habeas corpus comporta conhecimento, mas, no entanto, ela deve ser denegada pelas razões de fato e de direito. Da análise acurada do referido deciso, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos indícios da materialidade e autoria delitiva, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Constata-se a motivação empregada na instância primeira para decretar a prisão do paciente, que se revestiu de base empírica idônea, apontando, para tanto, elementos concretos colhidos nos folhos principais que pudessem lhe dar suporte. Predomina de forma sedimentada na jurisprudência dos pretórios superiores a linha de entendimento no sentido de que a real periculosidade do agente, a efetiva possibilidade de vir renitir no crime, ou ainda a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi do acriminado, são fundamentos suficientemente aptos para a decretação da cláusula preventiva, se amparados em circunstâncias demonstradas nos autos. Desse modo, presente os pressupostos e ensejadores do decreto da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, restam insuficientes as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente para a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o entendimento jurisprudencial sedimentado. Pelo exposto, o órgão ministerial ratifica o parecer constante nos autos, pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Obrigada, Excelência. Agradecemos também, doutora. Conceda a palavra à relatora eminente desembargadora Silvia. Boa noite, peço licença para ler somente a proposta de emenda. Emenda penal, processual penal, habeas corpus, porte legal de arma de fogo de uso permitido, porte legal de arma de fogo de uso restrito, receptação, prisão preventiva, fundamentação idônea, gravidade concreta do delito, apreensão de material bélico de alto potencial ofensivo, insuficiência de medidas cautelares diversas, alegação de existência de menores que dependeriam do sustento do paciente, ausência de submissão da matéria prévia apreciação do juízo de origem, constrangimento ilegal não vislumbrado em análise de ofício, habeas corpus parcialmente conhecido e ordem denegada na extensão cognoscível. Um caso em exame. Habeas corpus impetrado por Alessio Farias Gomes Badalamente em favor de Wagenstam Félix Ribeiro, indicando como autoridade coatora o juiz plantonista criminal da comarca de Fortaleza, que decretou a prisão preventiva do paciente, e a defesa alega desproporcionalidade e carência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, razão pela qual requer a liberdade do acusado com ou sem adoção de providências menos gravosas. Questão em discussão. A questão central em discussão consiste em observar se existem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, avaliando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Razões de decidir: a prisão preventiva encontra pleno respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do delito, pois, no inquérito policial número 326-51/2025, o paciente, juntamente ao corréu, teria sido flagrado na posse de diversos armamentos, carregadores e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cientes, em tese, de que ao menos um deles seria oriundo de crime de roubo. Não bastasse isso, teria sido constatado em delegacia que a pistola calibre 40
2.40 de numeração SIX 30650 apreendida pertenceria a um policial militar que teria sido vítima de roubo no ano de 2016, conjuntura que indica a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois as providências menos gravosas seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública. Acerca do argumento de que o paciente possuiria 2 filhos de criação e uma neta e um menor sob sua responsabilidade, que dependeria de seu sustento, não se verifica a comprovação de que a matéria foi submetida à prévia apreciação do juízo de origem, razão pela qual não é possível a sua cognição na presente via, sob pena de configuração de indevida supressão de instância. Com o intuito de averiguar a existência de eventual constrangimento ilegal, tem-se que a defesa juntou tão somente a certidão de nascimento de folhas 18 e não trouxe ao caderno processual elementos capazes de atestar que a assistência a ser prestada não poderá ser conferida a outro integrante da unidade familiar. Habeas corpus parcialmente conhecido, ordem denegada na extensão cognoscível. É esse o voto. Eu confirmo o voto provisório já exarado, acompanhando o voto da relatora. Colho o voto da desembargadora Lígia. Acompanho o voto da relatora. Proclama-se assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo. Antes de passar ao próximo processo, havia um pedido de sustentação oral no qual houve a desistência. Então, proclamarei o resultado referente a este processo. É o item 74 do roteiro de pauta. Item 74. Processo 2000, 14, dígito 82.2024.8.06.0303. Apelante o Ministério Público, apelado DM da S, relatoria da desembargadora Silvia e de minha revisão. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do apelo para negar-lhe provimento. Desprovido o recurso. Chamo agora o item 81 do roteiro. Processos de pauta. Trata-se do agravo de execução penal de número 38.412, dígito 62.2017.8.06, sequência 301. Agravante Francisco Diogo Moura Pires. Agravado ao Ministério Público, também de relatoria da desembargadora Silvia. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Samuel Oliveira dos Santos, a quem concedo o tempo regimental de 15 minutos para a sua fala. Boa tarde, todos me escutam normalmente? Sim. Perfeito. Já quero cumprimentar, excelentíssimo senhor presidente, relatora do caso, excelentíssimos desembargadores, caros colegas advogados. Compareço aqui de forma virtual a essa tribuna para sustentar oralmente o agravo em execução interposto por Francisco Diogo Moura Pires, contra a decisão que indeferiu seu direito à progressão de regime, mesmo diante do inequívoco preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, conforme o relatório do CEU, que registra o alcance para a progressão de regime. Caros desembargadores, o agravante cumpriu o lapso temporal exigido desde o dia 17 de setembro. Doutor Samuel encontra-se na sala ainda, virtual? Pronto, estão me escutando? Sim, doutor. Sim, é porque houve uma interrupção da fala e da imagem. Sim, eu estou sendo colocado para fora da sala constantemente, não sei o porquê. Eu vou continuar aqui. Pois não, pode continuar, doutor.
Reiterando, o agravante cumpriu o lapso temporal exigido desde o dia 17 de setembro de 2020. Se ela também não está fazendo, então podemos nos times mesmo. Se mexer, assim, pode ingressar na reunião. Aí eu esclareci bem. Mais uma vez, Excelência. Isso. Doutor, nós estamos sendo informados que é um problema no Teams. Sim. Vamos sentar aqui mais uma vez. Ok. De qualquer modo, já adiantando, se não houver condições de o senhor usar do seu tempo de forma regular, não há outra solução senão adiar o julgamento deste processo para a próxima sessão. Mas vamos tentar. Continue, por favor. Tá certo. Obrigado, Excelência. Obrigado. Reiterando, o agravante cumpriu o lapso temporal exigido desde o dia 17 de setembro de 2024. Ou seja, o requisito objetivo está devidamente preenchido. O requisito subjetivo, por sua vez, foi avaliado por exame criminológico favorável, onde não se identificou qualquer traço de periculosidade ou impeditivo à sua reintegração social. O relatório social também é positivo, apontando boa conduta carcerária e laços familiares que favorecem a ressocialização. Não bastasse, o próprio Ministério Público se manifestou pelo deferimento da progressão, reconhecendo a presença dos requisitos legais. Ainda assim, o juízo de origem deferiu o pedido, ressuscitando o relatório com observação de indisciplina e desobediência e uma única falta leve, ocorrida em janeiro de 2021, sem qualquer reincidência ou gravidade, como fundamento para a negativa. E aqui é importante dizer, essa decisão não apenas ignora os elementos técnicos e objetivos do processo, mas viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da individualização da pena. Pergunta-se, se essa falta leve era tão relevante, por que não foi mencionada quando da primeira negativa do pedido, em que o juízo apenas condicionou a concessão ao exame criminológico? Caros desembargadores, é preciso lembrar que o STJ tem entendimento consolidado de que faltas leves, isoladas e antigas não impedem por si sós a progressão de regime. Cito, a mera existência de falta disciplinar pretérita sem reincidência não autoriza o indeferimento da progressão de regime, sendo necessária avaliação atualizada da conduta do apenado. É importante destacar a responsabilidade dos advogados em fundamentar seus pedidos com jurisprudência que guardem pertinência com os fatos do caso concreto. Utilizar precedentes desconectados da realidade fática não apenas compromete a eficácia do pedido, como também pode representar motivo do constrangimento profissional. Somos constantemente cobrados quanto à solidez de nossas fundamentações, e quando estas não se sustentam em precedentes coerentes, os pedidos tendem ao indeferimento. E por que estou falando isso? Ora, se apresenta uma tese baseada em fundamentos que não se harmonizam com a situação jurídica que eu estou expondo, é natural que haja inconsistência e, por conseguinte, indeferimento. É indispensável, portanto, a coerência entre o que se pede, os fatos narrados e os precedentes utilizados para embasar a petição. Essa responsabilidade, entretanto, não recai apenas sobre os advogados. Também os magistrados devem observar essa coerência ao proferirem essas decisões. Afinal, se de um lado o advogado fundamenta para pedir, de outro o magistrado deve fundamentar para decidir. Ambos submetidos ao dever de coerência jurídica. Diante disso, causa estranheza a decisão que ora se combate, a qual se vale de jurisprudência totalmente desassociada dos fatos concretos e da realidade vivida pelo senhor Francisco Diogo, revelando-se assim incompatibilidade com a citação jurídica e análise. O mesmo STJ, no habeas corpus, utilizado na decisão 454/603, utilizado pelo magistrado para indefinir a progressão do regime,
Para embasar sua decisão, tratava-se de um caso com 21 faltas graves reiteradas, ou seja, um cenário completamente distinto do presente. Não é razoável, nem juridicamente aceitável, aplicar uma jurisprudência desse peso a alguém com histórico disciplinar praticamente limpo e avaliação técnica favorável, sem nenhum registro, e aqui eu falo com bastante calma, sem nenhum registro em falta grave em quase 11 anos já preso. O sentenciado encontra-se preso há mais de 10 anos. Durante esse extenso período de privação de liberdade, demonstrou de forma clara e objetiva seu compromisso com a ressocialização. Desde setembro de 2017, exerce atividades laborais no ambiente prisional, o que reforça seu esforço contínuo em manter conduta produtiva e alinhada aos objetivos da execução penal. Nesse momento, nesse mesmo intervalo, conclui o ensino fundamental e, posteriormente, o ensino médio, além de ter lido aproximadamente 33 obras literárias, conforme comprovam certificados e declarações anexadas aos atos. Todos esses elementos atestam não apenas um comportamento adequado, mas um empenho real em se reestruturar pessoalmente e profissionalmente, mesmo dentro do ambiente de reclusão. A jurisprudência é firme ao reconhecer que o bom comportamento carcerário, exigido pelo artigo 112 da LEP como requisito para a progressão de regime, deve ser comprovado por atestado da administração penitenciária, o qual, no presente caso, é favorável ao sentenciado, ainda que houvesse eventual apontamento de indisciplina ou desobediência. É preciso lembrar que o parágrafo 6 do artigo 112 da LEP estabelece que somente o cometimento de falta grave pode interromper o prazo para a progressão. E essa falta deve ser formalmente apurada com devido respeito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o parágrafo 7 do mesmo artigo prevê a possibilidade de readquirir o bom comportamento após 1 ano do fato, ou até antes, caso o requisito temporal para a progressão já está preenchido, como ocorre aqui. Não se pode admitir, portanto, que relatos genéricos ou condutas de menor gravidade, destituídas de procedimento administrativo, disciplinar, regular, impeçam o avanço do sentenciado no cumprimento da sua pena. A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, conforme se extrai de um HC, no qual se afirma que a simples anotação de falta grave sem procedimento administrativo disciplinar concluído e sem contraditório não pode justificar o indeferimento da progressão. Também, o STF, em habeas corpus, firmou o entendimento que a ausência de bom comportamento carcerário deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida a partir de relatos genéricos de indisciplina. Dessa forma, diante de todo o histórico de ressocialização apresentado, da audiência de falta grave devidamente apurado nos termos legais e do cumprimento do requisito temporal exigido, é medida de rigor que se reconheça o direito à progressão do regime do sentenciado em observância à legalidade, à jurisprudência consolidada e, sobretudo, à justiça material. Senhores julgadores, a progressão de regime é um direito do apenado, que cumpre os requisitos legais, e não uma faculdade do juiz vinculada a critérios morais ou subjetivos. A decisão recorrida é contraditória, desproporcional e representa a verdadeira punição extralegal, desrespeitando a função ressocializadora da pena. Por isso, essa defesa confia no senso de justiça desta Corte e requer a reforma da decisão, com a concessão da progressão ao regime semiaberto, como mandam a Lei de Execução Penal, a Constituição Federal e a Jurisprudência Superior Pacífica. Caso entenda este tribunal, como medida alternativa, requer-se a realização de nova avaliação de conduta do agravante. Entendo não ser necessário, tendo em vista que o que temos é atual, mas nunca a perpetuação de um regime mais gravoso, com base em fato isolado e antigo, já superado pelo tempo e pelo comportamento atual do reeducando. Ainda assim, se fosse o caso
de falta grave, a simples anotação de uma falta grave não é suficiente para interromper a contagem do prazo para a progressão. A falta grave, para ter efeito sobre a progressão, deve ser comprovada através de um processo administrativo disciplinar que respeite os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo que o preso possa se defender das acusações entre si. Francisco Diogo não pode continuar pagando por um deslize leve ocorrido há mais de 4 anos, sem qualquer reincidência, ou uma mera observação de indisciplina e desobediência. Ou seja, não quero ser canseiro aqui, já vou para o final. O senhor Diogo cumpriu o lapso temporal. Desde setembro do ano passado, foi submetido ao exame criminológico este ano, que apontou sua plena aptidão à progressão. O Ministério Público, que acompanha esse processo com isenção, manifestou-se favoravelmente seu histórico carcerário e satisfatório. Seu relatório social é positivo. Ainda assim, mesmo diante de tantos elementos favoráveis, a decisão foi pelo indeferimento, com base no relatório que consta uma única falta leve, datada em janeiro de 2021, e observação de disciplina e desobediência, uma falta isolada, sem reincidência, há mais de 4 anos. Francisco Diogo está sendo punido não pela lei, mas por um rigor que ultrapassa os limites da razoável. Está pagando indefinidamente por um episódio leve, antigo e superado, o que contraria, inclusive, jurisprudência pacífica do STJ e do STF, que vê esse tipo de decisão baseada apenas em faltas pretéritas e sem reiteração. Mais do que isso, a negativa é contraditória. Primeiro, o juiz diz que o problema era a ausência de exame crinológico. Depois, mesmo com o exame favorável, indeferiu com base em algo que já existia antes e sequer havia sido mencionado. Francisco não pode viver refém de um passado que ele está tentando deixar para trás. A justiça não pode ser obstáculo à ressocialização, deve ser ponte. É válido ainda ressaltar, com devido respeito, que o senhor Francisco Diogo mantém ao longo de todos esses anos de reclusão vínculos familiares sólidos e preservados, fator este de grande relevância para a efetiva ressocialização. Recebe com frequência visita de sua esposa, que jamais o abandonou, sendo uma verdadeira base de apoio afetivo e emocional durante esse período. Além disso, sua filha, que contava com apenas 8 meses de idade, quando ele foi preso, e hoje está prestes a completar 10 anos, também a visita e demonstra acreditar na possibilidade real de sua reintegração social. Ele se aplica aos demais familiares também, que mantêm um vínculo e prestam-lhe apoio constantemente. Tais elementos, caros julgadores, não apenas demonstram que o sentenciário não está isolado do convívio familiar e afetivo, como também revela o amparo e a rede de apoio que aguardam fora do cárcere. Fatores que são, reconhecidamente, pilares fundamentais para a retomada da vida em liberdade com responsabilidade e dignidade. Ou seja, estamos diante de um cenário que não apenas autoriza a progressão de regime com base nos critérios legais e na jurisprudência consolidada, mas que, sobretudo, evidencia que o senhor Francisco Diogo é merecedor de um benefício mais brando do que aquele normalmente ofertado pelo regime semiaberto. Seu histórico de cumprimento de pena, suas conquistas educacionais, laborais... O tempo está esgotado. Já ultrapassou o limite dos 15 minutos, ok? Pronto, eu vou fazer só o requerimento final. Gostaria da decisão que fosse reformulada, a fim de garantir ao meu cliente, o Francisco Diogo, que progrida de regime para o semiaberto. Obrigado. Agradecemos também. Com a palavra, o Ministério Público. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, Silvia Soares Sanóbrica, doutor ilustre advogado, doutor Samuel Oliveira, dos cumprimentos. Peço licença para ler só a emenda. Ementa, processo penal, execução penal. Agravo em execução. Decisão que indeferiu o pleito de progressão de regime. Surgência. Não acolhimento. Requisito subjetivo não preenchido. Certidão carcerária que atesta que o comportamento do apenado é de indisciplina e desobediência.
parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. Obrigada. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Silvia. Pois não, também faria a leitura somente da proposta de emenda, já parabenizando o nobre causídico. Emenda penal, processual penal, grave em execução, recurso defensivo, pleito da reforma de decisão que indeferiu a progressão para o regime semiaberto, determinou a realização de exame criminológico, imediondo praticado com violência à pessoa, certidão carcerária atestando mau comportamento e indisciplina, decisão que deve ser mantida, recurso conhecido e improvido. No caso agravante, pede a progressão ao regime semiaberto, relatando que preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao benefício. A realização do exame criminológico pode ser determinada pelo magistrado em decisão motivada, uma vez que constitui método idôneo para fornecer subsídios ao juiz sobre a adequação ou não do regime menos grave e severo, nos termos da súmula 439 do STJ e súmula vinculante 26. A partir da análise dos autos incertos no seu, verifica-se que o apenado foi condenado a pena de 25 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, 2, 3 e 4 do Código Penal. Além do caráter hediondo do crime praticado, verifica-se que a existência da certidão carcerária do apenado, atestando que o encarcerado tem demonstrado indisciplina e desobediência, item 105.1 seu. Considerando a prática de crime violento contra a pessoa dotado de hediondez, bem como o mau comportamento declarado na certidão prisional, mostra-se razoável, por hora, o indeferimento do pedido de progressão de regime e a determinação do exame criminológico, recurso conhecido e improvido. E também eu gostaria só de salientar que no dia 23 de fevereiro de 2025, né, o juiz primeiro grau colocou ao final, após o decurso de 90 dias, deve a unidade prisional remeter nova certidão de comportamento e conduta carcerária. Ou seja, ele deve ser revisto agora, em maio, dia 25 de maio. Acompanhe o voto da eminente relatora, confirmando o voto provisório já exarado. Como vota a desembargadora Lígia? Eu ratifico meu voto provisório com a relatora. Proclamo assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do agravo de execução para negar-lhe provimento. Próximo processo, e o último, é o do item 16, processos de pauta. Item 16. Chamo o agravo de execução penal 86707, dígito 60.2024.8.06, ponto sequência 301, agravante Antônio Aglailson de Souza Vieira, agravado Ministério Público, de minha relatoria. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Luiz Francisco Damasceno Souza, a quem concedo o tempo regimental de 15 minutos para a sua fala. Doutor, o áudio está desligado. Olá, pois não, doutor. Boa noite, doutores. Boa noite, doutor Mário Parente, presidente dessa colenda Câmara, bem como relator do presente agravo execução. Boa noite eu cumprimento também aos demais nobres desembargadores na pessoa de Vossa Excelência. Excelente, bem como também cumprimento aqui a douta representante do Ministério Público, o defensor público e meus colegas advogados aqui presentes, serventuários do Poder Judiciário. Excelência, trata-se de agravo execução interposto pela defesa, tendo em vista, né, a resignação pelo indeferimento de um pedido de reconhecimento de abolício crimes, pedido subsidiário de prescrição, bem como de retificação do RESP. Excelência, a defesa pontuou especificamente a aplicação em relação ao tópico específico da abolício crimes, em relação à questão da alteração legislativa trazido
pela Lei 12.015/2009, tendo em vista que não ficou claro, quando da alteração legislativa, que se trataria de um fato típico em que seria, de fato, uma continuidade tipo normativa, tendo em vista tratar de matéria penal, de lei penal, o legislador ele tem que ser objetivo. Trata-se de princípio da reserva legal, da taxatividade, bem como a legalidade estrita, ou seja, objetividade em cumprimento à legislação, tanto em matéria de direito penal. Portanto, a defesa entende que, apesar parte da doutrina e jurisprudência entender que houve o fenômeno da continuidade tipo normativa, tendo em vista que a legislação que for revogada não, de fato, não sinalizou nesse sentido no tocante ao princípio da reserva legal e taxatividade. Então, no tocante ao abolição crimes, a defesa se manifesta nesse sentido. Passando à tese subsidiária de reconhecimento da prescrição, a defesa técnica se manifestou, inclusive, conforme fundamento, ali inserido nas razões do agravo, especialmente no tocante a uma alteração legislativa de 2010, especialmente da Lei 12.234, em seu parágrafo, parágrafo 1º, na parte final, que faz uma ressalva no tocante ao marco inicial da prescrição, especialmente, inclusive transcrevo para Vossa Excelência, artigo 110, caput, e parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, parágrafo 1º. O dispositivo alterado no seguinte sentido: parte final, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Ou seja, contra razões recursais do nobre membro do Ministério Público, ele pontuou os marcos interruptivos da prescrição, data de recebimento da denúncia, data de publicação da sentença. Portanto, esse dispositivo que foi citado na referida peça de razões recursais, ela se retrata a uma outra situação, inclusive alterada na legislação em 2010. Portanto, se levar em consideração o marco temporal, retroagindo a data do fato, a data do início e cumprimento de pena, de fato, houve sim um transcurso do lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição. E, nesse sentido, as manifestações da defesa técnica no tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição. Passa-se a terceira tese, arguída nas razões do agravo, no tocante à retificação do RESP, tendo em vista que também esse pedido, quando provocado no juízo de piso, no juízo primério, também não foi reconhecido. Cumpre ressaltar, Excelência, que a súmula 471, oriunda do STJ, bem como a súmula vinculante 26, ela é clara no sentido de que não se aplica a fração de 2/5 quando da vigência da Lei 11.000, é uma alteração legislativa de 2007, Excelência, que trouxe uma fração diferenciada, 11.464 de 2007. Essa lei alterou as frações dos crimes hediondos, de 1/6 para 2/5. No entanto, se verificar a data do fato, que remonta os idos de 5/6 de 2007, portanto, ainda antes da vigência da alteração legislativa no tocante à aplicação da fração de 2/5 para os crimes hediondos, portanto, ainda não devendo ser aplicada nesse caso vertente. E com esses fundamentos, a defesa técnica entende que deve sim ser retificado o RESP em desfavor do apenado, para que seja aplicado a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, tendo em vista os fundamentos legais apresentados
nas razões recursais. Portanto, Excelência, com todas as vênias devidas e requer que seja provido, conhecido e provido o presente agravo em execução. Essa é a peroração. Agradecemos, doutor. Com a palavra, o Ministério Público. Ementa, agravo em execução penal e resignação com decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade fundamentado na abolitio crimes e na prescrição, inocorrência de abolitio crimes, continuidade normativo típica, prazo prescricional de 16 anos não transcorrido entre os marcos interruptivos, não acolhimento, parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal. Obrigada, Excelência. Pronto, doutora? Pronto. Pronto, obrigada. Passo a leitura do projeto de ementa. Há 3 questões em discussão. A primeira delas, definir se a ocorrência de abolício crimes em relação ao crime de atentado violento ao pudor, em razão da revogação do artigo 214 do Código Penal pela Lei 2015/2009. Segunda, estabelecer se houve prescrição da pretensão executória com a consequente extinção da punibilidade do apenado. Terceira, analisar o cabimento da retificação do relatório de situação processual executória para que seja aplicada a fração de 1/6 ao invés de 2/5 para fins de progressão de regime ao apenado. Não há que se falar em abolício crimes em relação ao crime de atentado violento ao pudor, que foi revogado pela Lei 2015/2009. Embora o artigo 214 do Código Penal tenha sido formalmente revogado, a conduta anteriormente tipificada nesse artigo passou a ser subsumida ao crime de estupro, conforme o novo artigo 213 do Código Penal. Além disso, a combinação do artigo 214 com o artigo 224 do Código Penal, que configurava o crime de atentado violento ao pudor, foi absolvida pelo crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A. A contagem da prescrição da pretensão executória se inicia apenas após o trânsito em julgado para ambas as partes, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 788 de repercussão geral. No caso concreto, considerando a condenação do agravante à pena de 10 anos, 6 meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 16 anos. Observe-se que não transcorreu o lapso legal mencionado entre o trânsito em julgado para ambas as partes, ocorrido em 11 de junho de 2014, e a data de início do cumprimento da pena em 15 de outubro de 2024. Dessa forma, o apenado não faz jus à declaração de extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. O pleito de retificação do relatório de situação processual executória para aplicação da fração de 1/6 ao invés de 2/5 foi corretamente indeferido, pois o crime cometido pelo apenado é considerado hediondo, conforme a Lei 11.464/2007, que exige o cumprimento de 2/5 da pena para progressão de regime em casos de condenados primários por crime hediondo. Recurso conhecido e desprovido é o meu voto. Como vota a desembargadora Lígia? Com o eminente relator. Colho o voto da desembargadora Lira. Ratifico o voto provisório com Vossa Excelência. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do agravo de execução penal para negar-lhe provimento. Bom, sendo esse o último processo a ser julgado, indago a doutora Larissa para que nos informe quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite de sessão. 164 processos julgados na presente sessão.
Antes do término, eu gostaria de propor ao colegiado voto de pesar aos familiares do advogado doutor Silvio Vieira da Silva. Estão de acordo? De acordo, excelência. Então fica, doutora Larissa, Excelência, para desembargador elaborar Mário, o expediente necessário. a Defensoria queria se acostar, viu, a essa Pois não, manifestação doutor da Leonardo. Câmara. Sim. Conheci Fazendo-se menção doutor... expressa no documento que o Ministério Público e a Defensoria se acostaram ao voto de pesar. Perfeito. Ok? Muito bem, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, não sem antes desejar uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite Boa a semana. todos. Boa noite a todos. Hoje.